Buenas, sejam bem-vindos. Essa é uma edição especial da nossa live PND Conexão RS, em função de uma agenda em Santa Maria, do aniversário do nosso pré-candidato a deputado federal, Paulo Burmann. A gente está gravando previamente, e o convidado de hoje é o nosso vereador pelo PDT de Flores da Cunha, Ângelo Júnior. Ângelo, muito boa noite, bem-vindo, obrigado por ter topado o convite. Boa noite, eu agradeço também o convite aí, Alzine, e estamos aqui para conversar um pouquinho aí sobre política. Muito bem, meu vereador. Se puder te apresentar, contar um pouco da tua trajetória, para o pessoal poder te conhecer. Certo, meu nome é Ângelo Boscari Júnior, eu moro em Flores da Cunha, sou vereador pelo PDT aqui, hoje estou como presidente da Câmara de Vereadores, né, durante esse ano de 2022, milito aí pelo PDT desde o ano de 2007, já faz alguns anos, né, já fui presidente da Juventude de Flores da Cunha, atualmente no diretório. Trabalho aqui na Câmara defendendo aí pilares importantes, né, da educação, a cultura, o esporte, né, me baseei nisso nas minhas campanhas políticas, defendo a cultura como um todo, porque sou artista, sou comediante, ator, cantor, faço um monte de coisas nesse sentido, né, da arte, da cultura. Também fui atleta, né, em uma modalidade esportiva, então a gente defende isso como mecanismo de desenvolvimento da sociedade como um todo, né, baseado aí na educação. E é isso, a gente faz esse trabalho aqui em Flores da Cunha. Muito bem, nosso vereador, a gente teve um encontro em Caxias do Sul, né, na agenda do Ciro Gomes pelo nosso estado. E aí, no almoço com o vereador, é que rolou esse convite para ele poder estar aqui com a gente. Então, quero te agradecer pela tua presença e já encaminhar para o nosso primeiro bloco, né, onde o desafio é, a partir do livro do Ciro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, Dever da Esperança, poder te ouvir que recorte de tema que tu destacaria, que tu gostaria de falar com a tua perspectiva de Projeto Nacional de Desenvolvimento, Ângelo. Eu gostaria de falar um pouco sobre hoje a economia no geral, a inflação, o poder de compra das pessoas, né, essa questão também cultural, que é algo que eu defendo muito, e acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão de como salvar a economia do Brasil, aí, pensando principalmente nas pessoas que estão com dificuldades, né, de poder de compra, né, a economia, reavivar ela, né, no cenário atual aí daqui para frente, na verdade. Podemos começar falando, então? Pode sim, estamos aqui te ouvindo. Então, eu acho que, né, hoje, um dos principais motivos aí da inflação, do poder de compra tá baixo, assim, né, para toda a sociedade, né, principalmente, né, a sociedade de poder aquisitivo menor, né, é a baixa capacidade produtiva do país, né, eu sei que no Projeto Nacional de Desenvolvimento tem propostas interessantes nisso, o desenvolvimento da agricultura, acho que a agricultura familiar é um pilar muito importante, hoje o Brasil ele foca muito nas commodities, nas grandes extensões de terra, só que a agricultura familiar é realmente aquilo que coloca comida na mesa. E a baixa capacidade produtiva ela está ligada, né, ao pouco investimento, o crédito baixo, de custo alto, aí, a falta de infraestrutura para o escoamento da produção. Então a gente não tem acesso muito a boas estradas, ao crédito mais facilitado. Hoje o Brasil, inclusive, tributa crédito. E esses pequenos produtores não conseguem trabalhar, sendo que a agricultura familiar é a que mais gera empregos. A gente tem que levar em consideração uma crise mundial, uma pandemia, a guerra na Ucrânia, mas a falta de políticas públicas ela é o principal vilão hoje, né, dessa inflação aí no país. Então a gente deveria focar, eu acho que existem essas propostas, né, no livro, no Projeto Nacional de Desenvolvimento aí, de reforma, né, reforma política, reforma tributária. Hoje temos aí aumento de combustíveis quase toda semana. A política de preços que é praticada visa só o lucro dos acionistas da Petrobras, falta industrialização no nosso país. E isso aí acaba incidindo sobre todos esses outros fatores, né? Se a gente hoje produzisse defensivos agrícolas e, e também adubos, enfim,
essa questão aí que vem toda do exterior, a gente poderia baratear o custo de produção, né? E não acontece, principalmente a agricultura familiar é muito penalizada. O crédito tributado, tributos até sobre crédito, a nossa tem que ser feita uma reforma tributária, né, sobre a produção, sobre o consumo e sobre a renda, né? Tributos aí um incide sobre o outro, isso não pode acontecer mais no país. Acho que nessa política do projeto de desenvolvimento da reforma tributária é muito interessante que a gente possa então ter uma tributação mais generalizada que possa fazer com que não incida tanto sobre o consumo, né? A classe média acaba sendo a mais penalizada, paga mais, enquanto os milionários aí não têm um imposto de renda, né, sobre lucros e dividendos. Acredito que esse tipo de situação contribuiria aí com a baixa da inflação e a gente poderia oferecer melhores condições para todas as pessoas do nosso país. A reforma da Previdência também deveria ser feita de maneira mais profunda, eu acho. A gente passou aí recentemente pela reforma da Previdência Nacional, estadual, até municipal, que a gente acabou tendo que trabalhar em cima disso, mas ela não incide sobre o legislativo, o judiciário, o militarismo, isso acaba onerando muito também a Previdência e ela não se torna sustentável. Se sobrasse recursos, poderiam ser investidos na industrialização do país. Aí eu volto na questão dos fertilizantes, na questão dos defensivos agrícolas, barateando o custo de produção aqui, a própria tecnologia que a gente não tem, né? Você industrializa, mais empresas dão mais emprego e a população acaba tendo condições, né, de ter uma vida mais digna. E, e isso parou há muito tempo, né? Desde a ditadura militar que o Brasil acabou ficando estagnado nessa questão industrial, focaram muito na agricultura e pecuária extensiva, que é bom, né? Os produtores estão ganhando dinheiro com isso, mas acaba que poucos são beneficiados, né? A industrialização é um caminho que vai aumentar a nossa arrecadação, que poderá ser investida, né? Todos esses fatores, na verdade, né, com a reforma tributária, da Previdência, com a industrialização, ter mais recursos para investir em infraestrutura. Investindo em infraestrutura, a gente acaba gerando emprego aqui, em obras públicas que estão paradas, isso fala muito bem também no livro, né? 12, 14 mil obras públicas paradas, a construção civil, que é algo que gera emprego imediato, vai gerar economia, que as pessoas vão, além de estar empregadas, estar injetando dinheiro e dando infraestrutura, voltando lá para o início, para aqueles pequenos produtores escoarem a sua produção, para que o desenvolvimento industrial chegue a todos os cantos do país. E isso é uma cadeia, né? As propostas do Projeto Nacional de Desenvolvimento é uma cadeia, uma vai puxando a outra e a gente sempre acaba voltando para o início. A gente volta lá na questão da agricultura familiar, a gente vai voltando na industrialização, no crédito, na volta da economia e que as pessoas conseguem, então, fazer a roda girar. E eu acho que a gente tem que pensar tudo isso, né, com muito carinho, porque é uma proposta realmente fundamentada e a gente precisa fazer com que a economia gire, porque os recursos estão na mão de muito pouco. Genial, Ângelo. Sabe que enquanto tu falava sobre essa questão da dependência de fertilizantes que a gente tem, né? Inclusive, 70% do fertilizante consumido no Brasil, ele vem da Rússia. E a Rússia está naquele conflito mundial, enfim, conflito que com risco de se tornar mundial com a Ucrânia, né? E aí, OTAN, enfim, todo esse contexto turbulento em função dessa guerra. E, por outro lado, a gente com essa dependência dos fertilizantes de lá, o quanto é arriscado para a nossa economia, né? Sendo que 40% do PIB brasileiro vem do agronegócio. E aí, 30% desses 40% estão relacionados entre outras coisas, o custo desses insumos, né? E, e aí eu queria só complementar sobre essa tua análise na perspectiva de projeto nacional,
de que tu tem a presença a possibilidade de ter fertilizante para o solo, enfim, no próprio esgoto, né? Na parte dos resíduos do esgoto, do tratamento. E que a gente não trata o esgoto, lança direto nos nossos mananciais. Então, conectando com uma outra demanda que a gente tem de universalização do acesso ao saneamento básico, que também já poderia complementar esse outro lado da própria dependência da agricultura por insumos que vêm de fora e que poderiam, de certa forma, ser produzidos pelos resíduos do próprio lodo da estação de tratamento de esgoto, né? Mas, dando esse preâmbulo, assim, nessa perspectiva de projeto nacional, tu coloca a importância do papel do Estado para induzir a economia com investimentos, principalmente em infraestrutura, né? Sim. E já passando para o próximo bloco, nesse contexto, o Rio Grande do Sul vem há 8 anos muito focado somente nas despesas, né? Olhando para dentro da administração pública, querendo enxugar, querendo cortar, e pouco ele olha justamente para o outro lado, o lado de incentivar a economia, de investir, a importância do investimento público como indução da economia, né? E aí eu já queria te encaminhar para essa provocação. O que tu pensa de projeto estadual de desenvolvimento, pensando no nosso Rio Grande do Sul? Olha, falando em projeto nacional e estadual, acredito que anda muito junto, né? Porque, como tu disse, estão focados em enxugar. Tem alguns setores que sim, acho que a reforma também da Previdência no Estado deveria ser mais profunda, porque aqui o militarismo, enfim, o legislativo, o judiciário acabam sendo pesados, né? E ela não vai se sustentar por muito tempo, então a gente tem que pensar também numa reforma previdenciária aqui para o nosso Estado. E, sim, fazer o mesmo caminho, né? Da infraestrutura, de gerar esses empregos diretos. Nosso Estado é um dos celeiros do país, né? Um dos estados mais desenvolvidos nessa questão agrícola também, né? Embora seja um estado industrializado também, os gaúchos, aonde eles vão, eles acabam desenvolvendo o país, aí isso aconteceu no Mato Grosso, está acontecendo na Bahia, no Nordeste, tem essa pujança, esse trabalho, tem que dar condições, né, para que o estado se desenvolva como um todo. Manter aqui, a agricultura familiar no Rio Grande do Sul é forte, acho que o que tem que ser feito aqui também, a questão da dívida pública ser conversada de perto, né, com as diretrizes da União, com a presidência, enfim, da República, né, para que ela consiga esse pacto federativo que falam, né, a gente tentar não ficar sempre devendo mais do que arrecada, né. A reforma da tributária, ela vem auxiliar também os estados, porque hoje tem estado que paga mais e, para contrapartida, recebe menos. Se tivéssemos uma paridade, assim, impostos mais generalizados, impostos mais simplificados, o Estado acabaria tendo de volta esse investimento e aplicando, né, nos lugares certos, dando infraestrutura, vai movimentar também a nossa economia. Isso é de fundamental importância, né? Que tu pague sim os seus tributos, mas que tu receba, né, de maneira justa, porque hoje existe uma disparidade entre os estados. Acho que isso também é uma competição, como diz, né, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, e tem uma citação de que estados competem, né, pelos tributos, porque às vezes tu paga mais e recebe menos. E se fizesse uma reforma profunda da tributação, para que depois voltasse esses recursos aplicados daí então em educação, em infraestrutura, em desenvolvimento, né, em industrialização, o Estado sairia dessa crise financeira que tem passado, né? E sim, as reformas são importantíssimas, mas, como eu disse, o Estado do Rio Grande do Sul é muito rico e acho que um né, dos mecanismos aí que vai fazer com que ele volte a ter o lugar de destaque que sempre teve no Brasil é fortalecer a infraestrutura, a agricultura familiar, que já é forte, através do crédito, a baixa nos juros, fazendo com que, né, a gente possa produzir mais e sim voltar a esse lugar de destaque, tanto econômico como na educação, como em todos os aspectos, o turístico, inclusive.
E esse é o caminho para o estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Ontem, Ângelo, eu participei de um evento do SENG, o Sindicato dos Engenheiros, foi no auditório da PUC, estava lotado de engenheiros de todo o estado, e ao final do painel que tinha com os palestrantes, eles abriram para perguntas, né? E eu fiz uma pergunta sobre como, nesse contexto de fuga de cérebros que a gente tem tido, como reter jovens profissionais da engenharia aqui no estado, nesse contexto de desindustrialização, né? Onde Sim, a indústria já chegou a ter 30% de participação no PIB brasileiro e hoje está abaixo de 10%, sendo que as melhores oportunidades elas estão na indústria. Quando eu fui naquele dia que a gente se encontrou em Caxias, eu tinha visitado uma outra empresa menor em paralelo ao Ciro que estava na Marco Polo, e o dono da empresa comentou que a média salarial lá era R$ 4.600. E aí, quando a gente vai olhar essa média salarial, qual o empregador que tem uma média salarial de R$ 4.600? Então, para ver que tu fomentar a indústria, reindustrializar, enfim, o Rio Grande do Sul tem muita oportunidade disso, no sentido de cadeias de produção com começo, meio e fim, como vocês em Flores da Cunha, acho que tem muito bem isso, da uva, né? Então, tem a produção da uva, ela vai até o final do vinho, né? E são mais de 20 mil empregos gerados em toda essa cadeia produtiva. É o contrário do que a gente vê em relação à soja, ela é exportada bruta do Porto de Rio Grande, ou o boi que está sendo exportado vivo, né? Então, por que não ter toda a cadeia produtiva aqui, o abate, enfim, depois o couro, poder preparar sapatos, né? Hoje os sapatos estão chegando mais baratos da China, e aí aqui a região dos Sinos ficando um mar de desempregados, né? Mas a tua fala, tanto no primeiro bloco quanto no segundo, ela remete muito à questão do acesso ao crédito, que é super importante. Aí eu até conecto com umas leituras que eu venho fazendo, que é de Mangabeira, né? Da importância da democratização do acesso ao crédito. E hoje em dia, quem que tem acesso ao crédito, né, para poder empreender, para poder, enfim, para poder industrializar, e o acesso ao crédito para tu fomentar uma indústria é um capital muito mais intensivo do que tu criar qualquer outra indústria alimentícia, né, um bar, um restaurante, que é muito mais barato do que tu criar uma indústria de algo, né? Então, essa democratização do acesso ao crédito, penso que ela é chave para o desenvolvimento tanto do Brasil quanto nosso aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas vamos para o nosso bloco final temático, então, onde o desafio é tu te esbaldar aí como presidente da Câmara e como vereador de Flores da Cunha, o que que tu pensa para projeto municipal de desenvolvimento e também conta para a gente aí como é que estão as coisas em Flores da Cunha. eu tenho o privilégio de morar numa cidade que é muito desenvolvida, tanto culturalmente como economicamente falando, né? Temos alguns desafios pela frente, você falou muito bem aí da questão do tratamento do esgoto ou da destinação correta dele. Flores da Cunha ainda não tem, acho que 0%, talvez zero não, porque tem locais onde já se faz o tratamento do esgoto, né? Mas existe um processo aí, um projeto também da concessionária para pelo menos 70% desse esgoto seja muito em breve tratado. Estamos, né, nas tratativas, cobrando sempre, fiz parte da comissão da água aqui, enquanto vereador, para que a gente possa cuidar, né, do escoamento, né, do esgoto e do cuidado, né, desse recurso natural. Mas, enfim, falando na parte econômica do município, aqui se tem muito incentivo para novas indústrias, Flores da Cunha faz o seu papel, a gente tem, vamos dizer assim, roubado não, mas atraído empresas de outros municípios constantemente, né? Agora, muito em breve será instalada aí uma nova empresa de porte médio, grande, gerará 200 empregos, é uma empresa que tem matriz em outro estado, enfim. A indústria vinícola aqui é muito forte, mas voltando a falar dos incentivos, aqui o município já faz sua parte, né, dando incentivos de horas de máquina, subsídios, incentivos fiscais para que as empresas se instalem e vem dando certo, por exemplo, uma terra de oportunidades e muita gente procura aqui devido à questão do emprego, né? Que o saldo
é sempre maior de vagas do que do desemprego. Temos essa característica e essa felicidade de morar aqui. Quanto ao setor vinícola, quero falar um pouco sobre tributação novamente aqui. Flores da Cunha é o maior produtor de vinhos do Brasil. Talvez não seja reconhecido por isso, mas em número, sim, é desde 1996. Uvas e vinhos, o maior produtor do Brasil, tem mais de 200 vinícolas instaladas em Flores da Cunha. E um desafio que a gente enfrenta aqui é a tributação. O vinho nacional, como um todo, tem uma tributação muito alta e não é competitivo com vinhos estrangeiros, por exemplo, né, os chilenos, os argentinos, até os europeus. Inclusive, esses que vêm de fora acabam tendo incentivos para entrar no Brasil, enquanto o vinho nacional não consegue ser competitivo. E não perde quase nada em qualidade. Inclusive, tem alguns rótulos e algumas castas de uvas que são premiados mundo afora mais do que vinhos tradicionais como os europeus e os chilenos, argentinos. A gente vem lutando para que a tributação seja mais justa, para que se crie aqui uma zona franca. Existe até um projeto na Câmara dos Deputados que está parado para que aqui dentro, né, da Zona Franca da uva e do vinho, esses produtos sejam vendidos com um preço mais competitivo. Aqui, a Serra Gaúcha, um todo, aqui 30 municípios que vão participar dessa Zona Franca, é o local onde mais se vende esse consome vinho. Seria um alento aí, um mecanismo que ajudaria muito a fosse competitivo, né, esse produto, que é um dos carros-chefes aqui de Flores da Cunha. Então, a gente vem trabalhando quanto a isso, né, para que possa dar condições aí para o produtor continuar produzindo. Como tu falou, ele colhe a uva, ele produz, ele entrega lá na ponta o produto final. Nós temos aqui também muitas agroindústrias sendo abertas, é uma questão turística, que turismo é economia limpa, a gente tem que focar nisso também. Flores da Cunha vem fazendo o seu papel, mas a única coisa que eu acho que depende mais da questão do Estado e da União seria essa tributação nos nossos produtos aqui, principalmente do setor vitivinícola. Quanto às questões estruturais, também se depende do governo do Estado, das concessionárias, que a gente possa, então, dar infraestrutura e destinar o esgoto corretamente. Mas, fora isso, Flores da Cunha vem muito bem. É um município pujante, desenvolvido, assim como toda a Serra Gaúcha. Mas a gente precisa, claro, de um olhar especial para essas questões, né, que a gente tem deficiência. Eu penso também, como defensor da cultura, que a gente precise dar condições aí para que todo tipo de produtor cultural consiga escrever projetos, consiga trabalhar nesse sentido, levando aí as suas artes, a sua cultura, porque hoje a política também, né, de leis de incentivo à cultura, elas acabam favorecendo aqueles que já têm experiência em escrever projetos, aqueles artistas, os produtores culturais que já têm uma certa relevância ou fama ou notoriedade. Então a gente deve trabalhar ali no início, que é nos municípios, né? O produtor cultural tem que ter acesso, né, a essas leis de incentivo à cultura, a esses recursos. Eu penso que deve ser feita política pública em cima disso para que a gente consiga alcançar também e pegar, né, arrecadar esses investimentos, esses recursos para fomentar a cultura local, que é das cidades que vão sair depois dos produtores culturais que vão para o mundo afora. Com certeza, e o quanto a cultura também fomenta a economia, né? O dinheiro que é Sim, investido exatamente. em cultura retorna em emprego, em renda, em geração de renda, né? Além de, enfim, eu não sei se chegou a acompanhar, mas em Pelotas eu tive a oportunidade de gravar o meu programa de entrevistas com o Ciro Gomes, né? E quando eu Sim, faço uma pergunta para ele, a resposta dele é justamente isso, do quanto da importância do povo ter acesso à cultura, né, da poesia, ou enfim, de poder humanizar, e o positivismo na veia, né, do amor por princípio. a cultura É, transforma as pessoas e a sociedade. né. Bueno, Ângelo, quero te agradecer muito por ter topado o convite. Foi uma satisfação poder ouvir uma liderança da Serra Gaúcha que pensa, né, sobre projetos para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e também
para tua cidade aí de Flores da Cunha. Quero te agradecer pela oportunidade e aí eu passo para tuas considerações finais. Eu agradeço aí ao Zine pelo convite. Quero dizer que a gente está aqui lutando, né, pelas causas, pelas bandeiras, por politizar as pessoas, que eu acho que isso é mais importante. A gente sabe as necessidades da comunidade como um todo, tanto a nível de município como a nível de Brasil, mas o mais importante é que a gente traga mais pessoas para dentro desse campo das ideias, da discussão, politizando, porque é assim que a gente vai transformar o país. Né? Só reclamar ou entrar em meio a uma guerra da polarização não vai resolver. A gente tem que mostrar que existem projetos, pessoas engajadas, pessoas com capacidade de debater e de apresentar soluções, que é o caso, né, do Projeto Nacional de Desenvolvimento aí do Ciro Gomes, aqui no estado Vieira da Cunha, pessoas que têm conhecimento de causa, que têm projeto e que têm boas intenções. A gente tem que atrair, então, mais pessoas para esse campo para discutir e ver que realmente existem soluções aí que o Brasil tem tudo para desenvolver, crescer. Serra Gaúcha, o estado, tem um potencial enorme, só que precisa ser debatido mais profundamente. Então, eu só agradeço pelo convite e no que a gente puder estar sempre contribuindo aí com nossas ideias e com a nossa experiência, estaremos o fazendo. Agradeço mais uma vez. Perfeito. Isso aí, conquistar corações e mentes, né? Politizar o debate. Esse é um dos principais objetivos desse nosso programa e fazer essa conexão, né, com o Rio Grande do Sul. Já são quase 150 participantes desse nossa conversa, assim, e a partir disso a gente vai crescendo politicamente, né? Vai se munindo com as experiências, a expertise que tem para aí fora e divulga nas redes que os trabalhistas do Estado podem se conectar. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, um excelente final de semana e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço.